Olá, meus amigos, aqui é o William Jacob. Estamos iniciando mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. A gente vai abrir hoje aqui o o 20º estudo, em que Leon Denis vai aprofundar um pouco a questão da universidade, da igreja, nessa relação dela com os jovens. Lembrando que o capítulo 3, que é o que nós estamos estudando, ele é intitulado A Juventude Idealista e o Progresso. Ele inicia esse capítulo falando daquela juventude mais frívola, que não está preocupada com o futuro, que quer curtir mais o momento. E depois ele fala também da juventude idealista, e é dessa que ele vai dedicar a maior parte do tempo, a maior parte da sua atenção aqui neste capítulo. E ele vai começar dizendo aqui nesse parágrafo que a universidade e a igreja produziram eminentes profissionais, espíritos cultivados com certo método e visando atingir uma meta oficial estabelecida. Todavia, raramente foram capazes de educar homens de caráter livre, que saibam atribuir um sentido real às coisas. Em suma, homens criadores. Vamos prestar atenção nessa questão de homens criadores, porque a Denis vai reforçar isso aqui em vários momentos, da importância da gente criar as coisas. Na verdade, quando a gente descobre lá, na questão 132 do Livro dos Espíritos, do objetivo da encarnação, para uns é expiação, para outros missão, a gente pouco para prestar atenção que ali tem um outro ponto extremamente importante, que é o da gente assumir o nosso papel, né, praticamente aí de co-criadores. Porque criador é só Deus. Deus cria tudo. Então nós, manipulando o fluido cósmico universal, criado por Deus, então a gente cria ou co-cria. Se levarmos em consideração que esse fluido não é criação nossa, já está pronto. A gente só manipula. Então, é assim, agora não dá para levar ao pé da letra, de nunca atribuir a palavra criação ou de que nós não criamos. Está sempre assim, ô fulano, você co-criou um bolo? Não, criou um bolo. Então é só para a gente não ficar, para a gente pegar a ideia, pegar de fato a essência, né, o espírito, e não ficar preso à letra. E aí vai dizer Denis, pois este é o verdadeiro objetivo da vida, o grande ideal intelectual do homem, criar. Qualquer homem que tome consciência de sua humanidade livre e pura e que ao mesmo tempo se inspire em princípios elevados, cria o seu ideal intelectual e moral e recobra o seu sentido divino. Então veja que interessante, Denis aqui ele chama atenção para essas duas asas da evolução, a asa da intelectualidade e também da moralidade, em que nós evoluímos no conhecimento, adquirindo ali inteligência, digamos assim, ou desenvolvendo a inteligência, é uma expressão melhor, e também ao mesmo tempo desenvolvendo as virtudes. Então é muito interessante. Will, elas acontecem ao mesmo tempo? Não. Os espíritos dizem que normalmente a gente avança primeiro do ponto de vista intelectual, para depois avançar do ponto de vista moral. E aí afirma Leon Denis, estimo que a juventude de elite, chamada a reconstruir o porvir, o futuro, poderá realizar as grandes obras necessárias à salvação da humanidade futura, tão somente à medida que ela mesma estiver. Detalhe, liberta dos velhos preconceitos dogmáticos e, não é ou, é e, porque tem duas tarefas, dos conservantismos seculares. E se, durante a livre e forte expansão de sua personalidade, que vai acontecendo, o indivíduo vai, digamos assim, formando seu caráter, formando a sua personalidade, ela passar a agir com desinteresse absoluto. Nossa, esse parágrafo aqui dá um congresso, digamos assim. Então o que é que acontece quando a gente fala à medida que ela estiver liberta dos velhos preconceitos dogmáticos? Porque a gente aprende desde cedo, primeiro, a não questionar. Dogma não se questiona do ponto de vista da igreja. Então aqui ele está criticando essa coisa da igreja e a questão das universidades. E a impossibilidade de questionar os dogmas faz com que o indivíduo, de certa forma, deixe de pensar, deixe de refletir. É como se ele recebesse aquilo e dissesse, está tudo bem.
Como eu não posso questionar, eu não vou estimular a minha reflexão, não vou estimular o meu pensamento em busca, eventualmente, de uma resposta mais satisfatória, por exemplo, para a criação do mundo. Então, tem pessoas que se dedicam a entender como é que funcionou. Uns podem achar, mas o que isso vai mudar a minha vida? Mas é papel da ciência, é papel dos cientistas pensar em coisas que normalmente seres, digamos, comuns, como eu e talvez muitos de vocês, não paramos para pensar muito. Então, estou citando aqui um exemplo, só para a gente entender que essa imposição dogmática e alguns preconceitos, em que a gente. O preconceito, se a gente desmembrar a palavra, eu tenho um conceito antecipado de algo e não questiono aquilo. Ele dificulta muito o desenvolvimento da própria intelectualidade. Da mesma forma, quando ele fala conservantismos seculares, é aquilo que a gente tem medo de progredir, tem medo de avançar, lida tudo como se fosse um tabu. Então, vários assuntos, como por exemplo, sexualidade, dinheiro não deixa de ser um tabu, a gente tem muito problema em lidar com o próprio dinheiro. Enfim, muitas política não deixa de ser um tabu. Então, quem nunca ouviu assim, política não se discute. E aí tá, tudo bem, a gente vai engolindo isso e não se discute política, mas todos nós somos influenciados pelo que os bons e os maus políticos fazem. E a verdade é a falta de discussão sobre diversos assuntos é que faz com que a gente às vezes deixe de avançar enquanto indivíduo, e esse indivíduo fazendo parte de uma sociedade, então ele de certa forma deixa de colaborar para que a sociedade também avance. E aí a gente precisa lidar com essas duas questões que nos prejudicam: preconceitos dogmáticos e conservantismos seculares, daquele indivíduo que quer conservar tudo do jeitinho que está. Ele não quer avançar, ele não aceita, fala de sexualidade, ele não quer aceitar que dois homens eventualmente possam se casar e possam adotar um filho que alguém hétero não quis ou não teve condição de criar. Um exemplo. Então ele quer conservar aquilo e não quer avançar e não quer compreender as mudanças que o mundo, de certa forma, impõe a muitos de nós, querendo ou não, gostando ou não, mas coisas às vezes estão no mundo e que não adianta a gente ir contra, a gente, enfim, é preferível que a gente compreenda e entenda que o que vale nesse caso, como eu estou me referindo, é o amor, é o respeito, amor e respeito que nem sempre a gente observa em casais héteros e que vai observar em casais homossexuais, homoafetivos. Amor e respeito que nós não observamos em relação a pais e filhos, né, pais héteros com filhos em casa, e vai observar em pais homoafetivos, que criam os filhos com amor, com respeito e carinho. Então é só para a gente entender como que isso é importante, a gente parar para refletir. E Denis fala que se for orientada de maneira sábia e esclarecida, esta juventude laboriosa executará grandes coisas e atingirá o propósito supremo da vida. Criará um mundo novo. Eu tenho sempre dito aqui nas palestras que eu faço, esse mundo novo será criado por nós. Esse mundo novo não vai cair do céu, esse mundo novo não vai vir numa grande transformação em que a gente manda um recado, vamos todo mundo do planeta dormir, que quando a gente acordar o mundo novo estará aí. Não, esse mundo será criado. É obra nossa, é obra minha, é obra sua. A grande pergunta é onde e como eu posso melhor agir para que esse mundo se concretize. E aí continua Leon Denis: eis a primeira condição para as grandes conquistas do futuro, a liberdade da inteligência na busca do verdadeiro, a liberdade da consciência na prática do bem. Tem um detalhe anterior que eu esqueci de comentar, quando ele fala do desinteresse absoluto, porque assim, na medida em que a gente vai desenvolvendo a própria personalidade, a gente vai entrando na vida adulta, às vezes a gente perde um pouco daquela chama, daquele ideal do coletivo, de ajudar os outros, enfim, para atender apenas aos próprios interesses. E aí a gente às vezes vai se conduzindo na vida de uma maneira em que talvez a gente vai ser beneficiado de algo que vai prejudicar os outros, mas por interesse pessoal a gente pensa assim, os outros depois é que se virem com aquilo. Falando em termos políticos, a gente às vezes vota num candidato porque ele vai atender a um interesse particular meu, mesmo que eu sei que
aquele candidato vai fazer um mal ou tem grandes propensões de fazer o mal para mais pessoas, mas já que ele atende o meu interesse, eu voto nele. Na questão da sexualidade, já que eu sou hétero, então eu considero que a vida deve ser, de certa forma, vivida com dignidade apenas por hétero, que quem quer ser homossexual, que então aceite as desigualdades que a sociedade tem. Então aí o hétero não luta pela igualdade dos direitos, não é que o homo deve ser superior ao hétero, é igualdade. Então ele deixa de lutar porque acha que essa causa não é sua. O homem branco, às vezes, deixa de lutar para que os negros, pretos, os pardos tenham igualdade de direitos em relação aos brancos, que aquela causa não é dele. Então está vendo como que o interesse se manifesta de várias formas na vida em sociedade? E Denis então conclui esse ponto, mas ainda vai continuar o capítulo nos próximos episódios desse estudo, dizendo: trata-se de emendar, ou seja, de fazer ali um emendo mesmo, ali uma emenda. Toda a humanidade é a mais vasta e mais profunda de todas as reformas a serem empreendidas e será realizada, porque é imprescindível e porque a insuficiência dos métodos modernos de educação se tornou patente em meio à desordem moral da qual somos testemunhas entristecidas. Então Leon Denis olhava para a época dele e não tinha esse negócio de não, vamos elogiar, vamos ver ponto positivo. Vamos ver ponto positivo. Mas se existem pontos negativos, por que não olhar para eles, reconhecer que eles existem, porque é a partir desse reconhecimento que a gente vai de fato ajudar na transformação do mundo. Se a gente olha para o mundo que a gente vive e fala, tá tudo bem, é assim mesmo. Não tem falha na educação, como o Leon Denis aponta? Não, mas Deus está no controle, Jesus está no leme. Vamos deixar por isso mesmo. A gente não avança. A humanidade caminha a partir do ponto em que ela olha os erros, claro, dentro de si, mas também os erros coletivos, tentando extrair desses erros um caminho para que se construa uma sociedade melhor, mais justa, menos desigual, mais amorosa, mais pacífica. Enfim, a sociedade que pelo menos eu acho que todo mundo quer viver no futuro. Meus amigos, nós encerramos então este estudo, já deixando o convite para que permaneçam conosco nos próximos estudos das obras aqui de Leon Denis, desta vez estudando o livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Um abraço e até o próximo episódio.